Olá, a TV Sul 21 debate o Código Florestal que está aí em vias de ser aprovado no Senado Federal e foi adiado essa semana o regime de urgência. Para isso, convidamos o biólogo e professor da URGS, Paulo Brack. Olá, seja bem-vindo, professor. Eu agradeço o convite, estamos à disposição para discutir essa questão aí bastante polêmica no Brasil, né? Pois é, vamos então abrir esse debate, professor. Quais são os principais problemas, na sua visão, do novo Código Florestal que está em discussão? Na verdade, desde que ele foi aprovado na Câmara até o Senado, houve muito poucas mudanças, né? Algumas para melhor, mas muito pequenas e, na realidade, no conjunto básico, se manteve situações que a gente considera como retrocesso em relação ao Código Florestal que está em vigência hoje. Que seriam quais? Bom, entre elas, digamos assim, a redução de 30 metros para 15 metros nas áreas de preservação permanente, na beira dos cursos d'água, por exemplo, a possibilidade de se plantar espécies exóticas na reserva legal, isso não estava previsto, e ao mesmo tempo também a anistia, um dos pontos aí que se fala muito é a questão da anistia a quem desmatou até junho de 2008, principalmente nessas áreas de preservação permanente e reserva legal, né? Um outro ponto também que a SBPC vem criticando é também se fazer a compensação de desmatamentos em reserva legal dentro de um bioma sem ter hoje o que a gente considera pela legislação a necessidade de se compensar isso ou na propriedade ou na bacia. Hoje se pode, por exemplo, se eu desmatar na Mata Atlântica aqui no Rio Grande do Sul, eu posso compensar em outro estado, até no Pernambuco, por exemplo. Isso praticamente inviabilizaria uma compensação daquele dano feito localmente, né? Pois é, e é possível recuperar, de fato, porque tem estudos aí que demonstram que seriam milhões de hectares. Na verdade, assim, a gente considera assim, até a premissa da mudança, que seria que a preservação das florestas e demais ecossistemas prejudicaria a agricultura, né? A gente sabe que essa agricultura moderna atual, que é uma agricultura de exportação de commodities, ela traz muito pouco valor agregado aos nossos produtos e isso, digamos, obriga aumento de escala de produção em termos de áreas, né? E isso aí faz com que, então, seja verificado a obrigatoriedade de expandir e inclusive destruir mata ciliar em reserva legal. E aí se criam monoculturas que são altamente perversas do ponto de vista da questão da água, da questão da biodiversidade de inimigos naturais. Enfim, se perde material genético de espécies que também são alimentícias dentro da floresta. A reserva legal ela pode ser manejada. Nós não precisamos aí simplesmente dizer que só grãos vão ser aqueles, dizer, o nosso produto grão é que na realidade ele não tem muita relação com a existência de ecossistemas em zonas principalmente florestais. O Brasil tem 60% dos seus ecossistemas florestais ou predominantemente formados por árvores, né? E isso, a gente derrubar essas florestas para plantar grãos e plantar plantas que vão dar grãos, isso é uma questão muito questionável. Pois é, a gente tem visto que dentro desse debate sobre o novo Código Florestal há uma divisão entre, seriam ruralistas de um lado e ambientalistas de outro, enfim, alguns que acusam que seria oficializar crimes ambientais. Na verdade, eu acho que isso não tem fundamento nenhum, tanto é que a sociedade científicas em geral, elas não fazem parte de nenhum dos lados e elas também são contrárias e pediram mais 2 anos para se fazer um estudo mais abrangente. Então, uma das questões maiores que a gente fica indignado é a pressa com que quis se aprovar e que está se aprovando esse projeto que a gente considera um retrocesso. Então, a gente precisaria de mais tempo para essa discussão, né? Vamos ver aí se pelo menos depois a presidente da República veta a anistia a quem desmatou, enfim, digamos assim, consiga barrar uns temas aí que a gente está considerando de profundo retrocesso em relação à legislação ambiental brasileira, né? Pois é, o senador Randolfo Rodrigues, PSOL do Amapá, conseguiu fazer um esforço essa semana para justamente segurar um pouco dessa urgência. Eu acho que dá mais um fôlego, né? O que pode ser feito? Então, na terça-feira, no dia 6, nós estaremos fazendo aqui e conclamamos a todos, né? Terça-feira à tarde, a partir das 14 horas, uma grande vigília na Assembleia Legislativa, Praça da Matriz, protestando em relação a essa mudança, cobrando de parte dos políticos, né, uma posição em relação a que, digamos assim, não se permita esse retrocesso
processo no Código Florestal. O senhor acredita, como a gente também já viu algumas especulações e posições dentro do Senado, de que essa urgência e até a própria flexibilização no texto por parte do governo nas conversas e no amplo debate que teve em torno do novo Código Florestal seria, enfim, por cedências, por pressão da bancada ruralista é muito forte, né? E também um compromisso em talvez fazer isso antes da Conferência Mundial do essa meio é a questão ambiente. que nos entristece, né? Que a pressa me parece que tem a ver para não deixar, digamos assim, dar uma má imagem no ano que vem e o pessoal provavelmente já ter esquecido o que aconteceu com relação ao código. Então eles querem resolver essa situação esse ano para não deixar para Rio+20, para não, né, macular esse evento que é super importante também, né? Professor, para a gente encerrar, o senhor poderia fazer um alerta para quem, enfim, vai assistir essa nossa entrevista, para, enfim, se sensibilizar o que tem a ver com, né, consigo esse debate de foi um momento, Raquel, eu acho que eu considero assim, foi um momento ímpar do ponto de vista de discussão. Nunca se discutiu tanto o Código Florestal e a questão das florestas e demais ecossistemas do Brasil. Esse é o ponto bom, né? Eu acho que muita gente discutiu, mas eu acho que a sociedade, mesmo assim, ela precisaria se apropriar mais disso, tentar buscar mais informação e tentar agir, porque a partir da implementação também dessa legislação, a gente vai ter formas de interpretação, nós vamos pressionar para que os estados também possam barrar situações que vão ser aprovadas lá a nível federal, né? Então eu creio que mesmo assim essa luta não está perdida, ela vai continuar e a sociedade tem que estar acompanhando e pressionando para que a gente mantenha o nosso diferencial do país mais mega diverso a nível mundial. Tá certo. Professor, obrigado por ter vindo conversar aqui na TV Sub-21. Então eu agradeço, estamos à disposição. Tá certo. E a TV Sub-21 volta na próxima semana. Até lá!